Tem ali o E Lima Thiago tem uma Nunes. curiosidade, porque em Lima não chove, né? Então, é absolutamente tranquilo. Tem um aeroporto muito bom, tem ótimas condições de voo para Lima, tem frequência de voo. Meu amigo abriu a fábrica de guarda-chuva lá, quebrou. Vendeu nada. Não tem do que reclamar o Flamengo? Eu não acho que... Eu discordo do Marcos Braz. Você discorda? Eu não acho que é essa baba toda, acho não. que é pelos dois adversários. Ele diz para classificar, né? Para classificar. Ele está confiante, né? E eu acho que o Flamengo classifica também. Eu acho que o Flamengo classifica também. Vai ter a dificuldade maior contra o Racing, que ele mesmo falou, é o time que nos últimos anos foi o único que desclassificou o Flamengo, né? Para chegar a uma decisão. Então, assim, pensando no Alcas, né? No Nublense, né? Do Chile. Nublense. Mesmo o Flamengo não vivendo o seu melhor momento, é favorito para ganhar desses times. A dificuldade no grupo vai ser ganhar do Racing. Então, olha aí na tela. Acredito numa classificação também. Você concorda com o Braz? Você perguntou o que para mim? Em qual grupo que tu colocaria o Flamengo que seria mais acessível que esse dele? Para mim, o grupo do Boca é o mais acessível de todos, tirando o Boca, né? Tirando o pote 1. Trocar o Boca pelo Flamengo, Nico. Não, qualquer brasileiro. Eu acho outro grupo também muito definido para o Olímpia e para o Atlético Nacional do Paulo Autuori. Eu acho que eles estão dentro. Mais... Olha, o Olímpia, Patronato e Melgar não darão trabalho a esses dois. Os grupos mais fáceis não tem brasileiro. A verdade é essa. Isso mesmo. Mas assim, eu acho que assim, tem gente que não gosta desse tipo de declaração, isso dá azar. Eu acho que ele foi sincero. O Flamengo, de maneira geral, não se incomoda. Mas eu acho que ele foi sincero, porque, sei lá, se ele tivesse no grupo com o River, ia ser melhor para ele, no grupo próprio Corinthians, dos Atléticos, enfim, eu acho que ele tá certo. Pegou o Alcas, esse Nublense, esse negócio de viagem, vai dar mais trabalho. Lá no sul do Chile. Mas vai passar que arrumar mais frio lá no sul do Chile. Umas coisas, vai cansar mais para viajar do que para jogar. E o Racing deve ser um jogo, sem dúvida, mais difícil, né? Se ganhar lá, empatar fora e tal. Mas eu acho que ele tem razão, Braz. Eu tô olhando aqui para os grupos e falo assim, vou pôr o Flamengo no mais fácil aqui, aonde? Só realmente se fosse no lugar de Olímpia, brasileiros. Atlético Nacional, exatamente. Ele fala assim, não dá para reclamar. Ele não disse que foi um grupo perfeito, mas não dá para reclamar da sorte. Eu acho que gente o retrospecto contra o Racing. É um grupo factível esse do Flamengo. Sim. E para o Flamengo, com todo respeito ao Racing, para o Flamengo, com o melhor elenco da América do Sul, passar em primeiro lugar com 18 pontos. Eu vi uma coisa interessante hoje, estava vendo o 360, a Natália Ferrão estava lá comentando, a Natália falou a seguinte frase: o Flamengo tem o melhor elenco, mas o Flamengo hoje não tem time. Sim. Essa é a grande questão. Que desenho vai ter esse Flamengo para ele enfrentar um adversário? Agora, o treinador acabou de prometer que o time vai ser demais, que vai ser a sensação. Vocês não ouviram ele falar? O Flamengo nunca ganhou do Racing. Aí a nossa tela. Mas se empatar, tá legal, não precisa ganhar. Só perdeu se empatar os dois jogos? Ganhar no Maracanã. Um joguinho ganhando, empata lá e ganha no Maracanã. Não, mas o histórico não é só fora de casa. O histórico é de confrontos em casa e fora. Então, mas é bem possível que o Flamengo consiga ganhar em casa do Racing. Não é porque perdeu esse jogo nos pênaltis, que se desclassificou, que o Flamengo é... Gente, eu não tô tão pessimista assim com o Flamengo. Era pra ganhar do Independente Del Valle também. Era pra ganhar. Mas aí o time jogou no barata voa, o time joga completamente descoordenado e perde a competição. E você já tem a certeza que não vai jogar no barata voa? Porque você já tem a certeza? O treinador deu na última entrevista, você viu o que ele falou? Que o time do Flamengo... mas ele também falou antes. O time do Flamengo vai ser um dos times mais difíceis de ser batido do futebol da América do Sul. Ele não falou isso? Então nós vamos apostar nesses 11 dias dele contra o Fluminense. Eu tô louco para ver esse jogo de sábado. Eu já falei isso aqui. O sábado não chega nunca. Hoje é terça-feira, eu tô louco para ver o jogo sábado. E ainda bem que não é Flamengo e Racing logo na primeira rodada, que teoricamente é o jogo mais difícil ainda, apesar da altitude da primeira rodada. Continuo achando, a gente vai saber só semana que vem, dependendo do que aconteça no Fla-Flu, como será esse Flamengo que vai viajar. Você vai ter uma estratégia de, não, começou a Libertadores, vamos com todo mundo e tal, ou se já daria para elenco, tem, né? Eu acho que essa dúvida é pertinente, é uma discussão, inclusive, válida para a gente aqui, porque os dois estreiam, né, fora de casa, entre as finais, entre o Fla-Flu, jogo de ida
jogo da Libertadores e jogo de volta. O Fluminense joga contra o Sporting Cristal, o primeiro jogo, né? Sporting Cristal. Sporting Cristal, o primeiro jogo. Não tem altitude, o Flamengo Não, tem altitude. Mas tem viagem longa do mesmo Mas jeito, tem viagem 6 longa horas igual. e tal, Então, assim, o que é o desenho ideal de Flamengo e Fluminense? Bota todo mundo no jogo de ida da final e vê o que acontece para pensar na estreia? Ah, não, tem que botar todo mundo para jogar. Na final agora tem. Na ida já, né? O jogo da final. É que A o final agora. Não. Na ida já, né? Esse é jogo de final. Eu tô pensando que vão fazer na quarta-feira os técnicos, né? Pro jogo da Libertadores. Sim. Tô pensando para Libertadores o que vai acontecer. E aí não sei o que vocês pensam, se será uma escalação influenciada pelo que aconteça no Fla-Flu ou se é uma coisa que já vão decidir lá hoje. Ah, eu acho que influencia. Influencia, né? Acho que influencia o resultado do Fla-Flu. Se você ganha, você pode mesclar. Se você perde, você já Eu não sou quer. contra eu sou contra poupar todo mundo, né? Mas sim, tem Todo mundo diz de 1 a 11. tem 2 ou 3 jogadores ali que estão mais desgastados. Sim. Aí vai ter viagens, essa situação toda, não dá para treinar, não dá para recuperar. Aí tu segura. Mas, assim, coisas pontuais. O problema é que o Flamengo, recentemente, tem tido muitos jogadores desgastados, né? O Arrascaeta com problema no pubis, o Gabriel fazendo reforço muscular, os zagueiros toda hora ali com alguma questãozinha, lateral direita com o Mateuzinho. O Mateuzinho acho que está voltando, não sei se já voltou, mas o Varela voltou agora há pouco, o Mateuzinho não sei se vai ter condição de jogo. Então, a questão do Flamengo eu acho que além da estreia, além de depender do resultado do jogo de idazinho, o físico. Mas assim, pensando na decisão, o Flamengo, pelo que aconteceu nesse início de ano, perdendo vários títulos, o Campeonato Carioca virou uma questão de honra. Inclusive, perdeu para o Fluminense a Taça Guanabara. Então, a rivalidade está mais aflorada. Ambas as equipes, eu, na minha opinião, acredito que vão com o time titular para esse primeiro jogo. Aí, olhando para o jogo da Libertadores, o Flamengo tem mais opções para o Vitor Pereira mesclar ou, de repente, assim, você vai arriscar na zaga ali. Ele tem muitos zagueiros à disposição. Inclusive, o Felipe Luiz voltou e dizem que está treinando como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. É uma outra opção. Então, acredito que não tem o que você pensar de que o Vitor Pereira não vá com a força, o que ele entende de força máxima para o Fla-Flu. E acredito que dependendo do desgaste do resultado, se ficar em aberto é muito difícil não estar, porque não acredito numa goleada de qualquer um dos dois lados para o Fla-Flu no primeiro jogo. Acho que aquele jogo mais pegado, mais truncado. Então, assim, pensando que a decisão vai mesmo para o segundo jogo, uma pequena vantagem para um lado ou para o outro, o Vitor Pereira tem opções para mesclar, para botar um time alternativo. Ele fez isso contra o Botafogo, né? Ele fez isso contra o Botafogo, jogou com um time alternativo e acabou ganhando. Se não me engano, esse jogo foi até em Brasília. Então, porque ele tinha decisões, principalmente contra o Independente Del Valle. Então ele foi com o time reserva contra o Botafogo e ganhou. Com 1 minuto de até do jogo. Matheus França, se não me engano. Com 1 minuto de jogo, então assim, e o Fluminense? O Fluminense é o Diniz, com um elenco mais reduzido, mas tem peças de reposição, tem algumas peças de reposição. Ele também vai trabalhar em cima do resultado. Mas para o Fla-Flu, primeiro jogo, ele vai com a força máxima dele. No segundo jogo, por exemplo, dependendo da condição do Arrascaeta. O Arrascaeta está fora ainda. Talvez o Arrascaeta não tenha condição de jogar Mas está se esse tratando para jogar essa final. Que jogue lá meio tempo. Eu não preciso submetê-lo depois, semana seguinte, a uma viagem de 6 horas, etc., para colocar ele numa estreia de Libertadores. Essa estreia na Libertadores. Libertadores sem o Arrascaeta na altitude? Lógico, se ele tiver do jeito que está, gente. Você quer levar lá e arrebentar o Arrascaeta já? Nossa, você fez uma cara agora que eu vou dizer Você quer arrebentar o Arrascaeta? Eu só tô pensando aqui. Nele. Você está dizendo que ele não tem condição nem de jogar agora. Não, tô pensando. Se ele tiver um pouco... Sem condição física, é óbvio que não tem como. Eu levo a mesma projeção para o grupo do River e Fluminense. Não leva o Arrascaeta lá. Empata, perde ponto lá.
Tá bom, e o Alcas vai tirar, e o Nublense vão tirar pontos aqui para se classificar no lugar do Flamengo? Não tem. Não vai. Assim, não vai. O Flamengo e o Racing vão se Você acha que esse classificar. jogo não tem tanto, entre aspas, obviamente, mas não tem tanto peso assim para a sequência ou não do Flamengo? Não, porque mesmo que o Flamengo perca pontos lá, esses pontos podem ser decisivos para ele perder o primeiro lugar do grupo. Mas não para não classificar. Não, eu estou dizendo do Arrascaeta, que não se sabe nem se está bom para jogar 90 minutos agora. Mas mesmo que esteja e jogue bem, pô, ele vem num processo de recuperação aí. Pô, vamos de Vidal lá, vamos com Cebolinha. Pô, o Flamengo tem elenco para isso. Como o Zinho tá falando, tem meia dúzia de zagueiros, escolhe 3 para jogar aqui, 3 lá, talvez o Felipe vá fazer um mesclado zagueiro. pra Matheus França, estreia. tem Matheus Tem Gonçalves, um monte tem de Marinho, gente. tem várias opções. Tem Everton Ribeiro para jogar, tem muita gente pra que não vai jogar. Sim, Se você sim. pegar o banco que vai ficar agora contra o Fluminense, claro que você vai usar alguns agora, mas botar toda essa turma já na quarta-feira é o Batatime para ganhar do... Alcas, Ai, bom, parabéns, campeão. Qual altitude? campeão equatoriano, Não, então 2.882 Põe metros. só a meninada de 20 anos, então, já por causa da altitude. Agora, o Praz tocou num ponto interessante aqui, Pascoal, que é a relação de perder pontos nesta primeira rodada entre finais. Para o Flamengo, de fato, talvez não faça tanta diferença do ponto de vista de classificar ou não. Para o Fluminense, apesar de Mauro, Praz e Zinho terem dito que está classificado o Fluminense, pode ser um pouco mais complicado, porque, em tese, é o adversário mais fácil na estreia. Depois vai ter a altitude, depois vai ter o River, são jogos fora de casa, e o Sporting Cristal, em tese, é o adversário mais fácil fora de casa. Eu acho que o Fluminense é uma medida diferente da do Flamengo. É porque nós estamos falando de dois times completamente diferentes, não só no estilo de jogo, Sim. mas até mesmo olhando para os dois times no Campeonato Carioca. Momento de jogo. Os dois é completamente diferente. Então eu acho que aí tem... O Fluminense também colocou time reserva em algumas partidas aí, mesclou jogadores em algumas partidas para tentar ter esses jogadores com melhores condições físicas para uma partida mais importante. Eu acho que o Fluminense está o estágio de arrumação do Fluminense é melhor do que o estágio de arrumação do Flamengo. Então consegue mesclar mais? Acho que ele consegue. Porque você olhar para o time do Fluminense, ele consegue olhar algumas peças e trocar algumas peças. O Fernando Diniz pode fazer isso em algumas situações. O Flamengo pode perder as peças para a decisão. Se forçar o Gabigol, se forçar o Arrascaeta, pode jogar 2 partidas seguidas. Jogo contra o Fluminense, vai jogar contra o Alcas. Pode perdê-los para a segunda partida da decisão. O Fluminense pode ter uma mescla melhor disso e já tem um time que compreende melhor Hoje o o que o Fluminense treinador depende passa. menos do individual. Bom, nação, incrível esse debate, né? Até dezembro nós estávamos ali falando de Gerson, Cebolinha, compra de Ayrton Lucas, o Flamengo será imbatível, não tem adversário e coisa e tal e coisa. Hoje estamos falando do Flamengo que perdeu Mundial, Supercopa, Recopa, a primeira fase do Carioca. Já foram 4 títulos e com chance de perder o 5º agora, né? Para o Fluminense. E dependendo do que acontecer, o Flamengo não passar das oitavas da Libertadores, se algo não acontecer, se o Vitor Pereira não achar esse time, ou se o Flamengo não mandar o Vitor Pereira embora, né? Porque se o Flamengo perde o Carioca, o Vitor Pereira tem que ser mandado embora. Nem que fique com um treinador interino até que o Flamengo coloque a cabeça para pensar e contrate um treinador, que no caso o Flamengo iria ficar 1 mês, se for o Jorge Jesus, iria ficar mais de 1 mês sem treinador. Tem o Sampaoli na roda, tem o Tite. E o Flamengo pode ir atrás de qualquer treinador aqui no Brasil que ele consegue tirar de qualquer time, inclusive o Fernando Diniz do Fluminense, que eu acho um excelente treinador. O único treinador que conseguiu barrar o Flamengo. Onde ele passou, ele segurou o Flamengo. Onde o Fernando Diniz passou, o Flamengo não ganhou do Fernando Diniz, né? Inacreditável. Foi São Paulo, Fluminense, não me lembro mais aí outros times. Mas o homem é brabo, né? Brabo mesmo. Contra o Flamengo, ele consegue montar
esquema de jogo, coisa que o Vitor Pereira não consegue. O Vitor Pereira fala, ó, vai lá, faz aqui, faz isso. Não tem tático, não tem nada tático nesse Flamengo. Então, esse é o medo da torcida, né? Ter uma máquina, ter um PSG em mãos e não ter um PSG, vamos jogar aqui pro Brasil, né? PSG brasileiro e não ter um treinador que possa levar esse time a vencer alguma coisa. E o PSG, pelo menos, a liga lá todo ano ele leva, né? Pelo menos o campeonato, que seria o nosso campeonato brasileiro, o PSG leva todo ano. Já o Flamengo